Tá, então a gente retoma após o nosso intervalo, já fizemos aí várias reflexões, né? Isso é muito importante, eu acredito que essas reflexões e essas análises que a gente faz nos intervalos, elas são sumamente importantes até mesmo para que a gente se fortaleça, né? Porque, como a gente estava falando, eu gosto muito de registrar. E essa conversa que a gente teve agora no intervalo, ela é uma conversa que vem perpassando também as outras oficinas. A angústia que a gente tem, né? Enquanto técnico à frente do planejamento nos municípios, nessas discussões, nessas equipes que a gente construiu para a condução desses planos municipais, a elaboração do PRI também. Então essas angústias, elas perpassam também os outros, né? Os outros corações, elas estão na vida de outras pessoas que estão à frente desse processo de trabalho, certo? Então é bom saber que a gente não está sozinho, né? E também é bom reforçar, toda oficina eu reforço, né? Deixo gravado, eu falo assim, eu gosto de deixar gravado, que mais do que nunca os gestores municipais precisam ter esse olhar para o planejamento, uma vez que o DigiSUS é o nosso sistema de prestação de contas e que as nossas prestações de contas, ou seja, aquilo que a gente está gastando do recurso público, deve estar alinhado com aquilo que a gente planejou como meta. Então, assim, se o gestor não tem esse comprometimento e ele não entendeu ainda que é o CPF dele que assina essa prestação de contas, aí ele que tem que se promover uma reflexão, né? O que ele quer para depois da gestão, porque o problema é depois, né? Então, assim, o Estado a gente fez o canal, a gente tem gravado as oficinas, a gente tem disponibilizado, a gente tem o acompanhamento do nosso grupo, que vocês sabem que no grupo do planejamento a gente tem o Ministério, a gente tem o acompanhamento do tribunal, que está aí, vai participar do PRI com a gente, que a gente está estudando uma parceria para fazer com eles, para capacitação, para qualificação e para o fortalecimento da gestão do SUS no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então o Estado também tem que se respaldar, porque toda vez que vocês são demandados de questões de prestação de contas em atraso, não realizadas, ou algumas obrigações que o município deixa de cumprir, nós também somos questionados. O que nós, Estado, fizemos como coordenador dessa rede, desse sistema em nível estadual, para que isso não acontecesse em nível municipal. Então, assim, a gravação, a disponibilização do canal também é uma estratégia para a gente, porque está ali livre para qualquer um assistir, que a gente tem falado e tem cobrado de todos esse alinhamento, né? A gente tem cobrado a qualificação desses instrumentos e esse olhar para o que está legislado, normatizado para todos nós, né? A lei é uma só para todos nós, então a gente precisa estar alinhado, articulado e caminhando juntos, porque senão não existe SUS fortalecido em estado, gestão estadual fortalecida, fortalecimento do SUS. E se vocês não leram o projeto ainda, que esse projeto que a gente está fazendo nessas oficinas é o Integra SUS MS, é interessante vocês lerem pelo menos o produto que a gente se responsabilizou em entregar, e para vocês também olharem os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. Aí vocês vão ver por que a gente está tão empenhado. Nós também temos objetivos a cumprir, né? E a gente sabe muito bem quais são esses objetivos, aonde a gente quer chegar. E a gente sabe que tem que chegar, e para chegar a gente precisa que vocês estejam conosco. Por isso que a gente está com vocês nesse momento, certo? E também esse trabalho que a gente faz com vocês, a gente também precisou fazer o quê? Esse processo que a gente veio falando no intervalo, a gente precisou mobilizar, a gente precisou sensibilizar, a gente precisa sensibilizar de tal forma que vocês estejam presentes, estejam acompanhando as webs, estejam conosco nas oficinas, porque a gente sabe que não é fácil, é um para tudo, né? É uma pessoa em cada lugar fazendo tudo, então a gente vive essa mesma rotina. Então a gente também precisou se esforçar e pensar em estratégias para mobilizar vocês, né? Não foi o nosso sorriso lindo que vocês vieram aqui, mas foi porque vocês também têm compromisso com a qualidade da gestão municipal em cada um dos seus locais, das suas cidades, não é isso? Dos seus territórios. Então a gente vê isso e respeita muito isso. Por isso que a gente está junto.
E a gente só acredita no fortalecimento quando a gente está junto, né? Quando nós todos estamos juntos, certo? Então vamos lá. Outra coisa também, só para registrar, né? Mais uma vez, planejamento não se faz sozinho, não são vocês, eu falo sempre em todas as oficinas, né? Não são essas pessoas que foram designadas pelo gestor que vão fazer o plano municipal de saúde, que vão fazer o planejamento regional integrado. Vocês estão responsáveis pela condução da discussão no município. Então, vocês precisam estar articulados com as pessoas no município de vocês, né? E quebrando essas barreiras que se levantam, certo? Gente, muitas são as barreiras, a gente conhece, como eu falei para vocês no intervalo. As mesmas que se apresentam para vocês, se apresentam para nós. E a construção continua. O mesmo processo de crescimento que vocês estão vivendo, a gente também está vivendo internamente. Então, nós não somos donos do saber, né? Nós estamos em aprendizado juntos com todos vocês. A cada oficina, né? A gente vai também aprendendo e entendendo melhor o processo junto com vocês em nível municipal, né? Ouvindo vocês também, certo? Então, vamos lá. Pode subir, por favor. Vamos só fazer mais uma avaliação. Reduzir a taxa de internações. Ok, mas reduzir em quanto? Né? Reduzir em quanto? Qual foi o meu resultado de 2020? Eu monitorava? Eu tinha essa meta? E se eu tinha, quanto eu avancei? Então, qual foi o meu resultado em 2020? O que eu estou pensando enquanto eu falo? O que eu estou pensando, o que eu estou projetando para os 4 anos, lembrando que essa projeção não é, tive uma ideia, acho que é 15%. Eu preciso me basear pela minha série histórica, né? Avaliar que nível de investimento eu fiz. Lembre-se, pessoal, a gente tem que lembrar muito disso. Para cada uma daquelas metas que a gente estabeleceu, houve investimento de recurso e houve investimento de pessoas, né? A gente teve esforços direcionados. Então, por mais que o meu desempenho tenha passado por um gráfico de altos e baixos, principalmente quando chegou a pandemia, que a gente teve a interrupção brusca de vários programas que a gente vem desenvolvendo, de várias ações que a gente vem desenvolvendo e que implicam diretamente no resultado que a gente tinha projetado alcançar, né? Nas metas que a gente tinha projetado para nós nesse período, a gente precisa o quê? A gente precisa analisar tudo isso para poder pensar o futuro. Bom, eu vinha caminhando bem até aqui, entrou um cenário de pandemia, eu interrompi tudo, eu tive uma queda brusca aqui. Mas eu sei porque essa queda aconteceu. Essa queda não aconteceu porque eu tenho. Essa queda não aconteceu porque eu não tenho. Essa queda aconteceu não é porque eu não tenho condições de fazer o que eu estava fazendo. A queda aconteceu porque eu tive que parar o que eu estava realizando e direcionar os meus esforços para o enfrentamento da pandemia, correto? Mas se eu retomar da onde eu parei, eu continuo mantendo esse índice. Então, a minha projeção, a minha análise tem que partir daquele melhor índice que eu atingi, do meu melhor alcance, correto? Porque eu não posso considerar o cenário que eu vivi nos 2 últimos anos o direcionador para tudo que vem agora. O pós-Covid que a gente fala, o meu planejamento pós-Covid, ele deve considerar o quê? Os fatores que vêm implicando no adoecimento da população. O que mudou no perfil de adoecimento, o que mudou na mortalidade, na morbidade pós-Covid, né? Como eu vou tratar o que veio agora, né? Existem novos agravos circulando pelo meu território? Como eu vou projetar a partir de agora? Mas não quer dizer que você vai falar simplesmente, é por causa do Covid, agora minhas metas ficaram todas comprometidas e eu vou baixar o meu desempenho, a minha meta lá embaixo. Não. E todo o recurso que você investiu? Tudo que você fez? Então, a gente tem que fazer uma boa análise. Cada situação é uma situação. Lembrando que para ela pode ser reduzir 5%, para ela pode ser 10%. Vai depender do momento em que cada um de nós estamos, correto?
Implantação do SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Tá, implantação do SAD. Se você implanta SAD, é porque você quer reduzir a proporção de internações por causas sensíveis? É isso? Então, a sua meta está aqui. A implantação é uma ação. Certo? Para que eu implanto o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar? Para resolver algum problema, correto? Qual que é o problema que eu quero combater? O que eu quero enfrentar aqui? É esse? É reduzir a taxa de internação? Então, isso aqui é uma ação. Tá? Atingir a razão de exames patológicos, atingir enquanto? A minha meta precisa dizer de onde eu estou, para onde eu vou. Vamos lá. Manter a razão de mamografia, procurem deixar bem claro, manter enquanto, né? Quanto eu fiz em 2020, e isso significa manter nos 4 anos aquele ali, é isso que é minha meta? Então, se em 2020 eu fiz 46, eu vou manter 46 aos 4 anos, ao longo dos 4 anos do plano. Não vou ter nenhum implemento a percorrer aí até 2025? Aí você vai analisar a sua série histórica. Aumentar ou atingir. Igual a gente fez lá. Isso, tá? Aumentar a frequência da população masculina nas unidades. Aumentar em quanto? Qual a frequência? É o número de consultas. Eu vou medir pelo número de consultas, ok. Então tá. Mas o que é esse? Aumentar em quanto? Quantas consultas tem que ter para que esse aumento aconteça? Quantas consultas você faz hoje da população masculina nas unidades? Hoje eu realizo 280 consultas mês. É o dado que eu tenho, certo? E quando você fala em aumentar a frequência, é aumentar mensal ou aumentar? Então, quanto que dá isso anual? O que significa? Então, procure calcular essas metas. Aumentar em quanto? É sair de quanto e o que eu vou considerar? Que período eu vou considerar? É o ano? Se eu faço mês a média de tantos, ano eu faço a média de X, correto? Aumentar em 5%, aumentar em 10% essa frequência, corresponde a sair desses X consultas que eu faço hoje e chegar em X consultas. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. O aumento das consultas resolve algum problema? Porque aumentar consulta é meta de plano? Por que eu quero melhorar? Por que eu quero aumentar? Qual a minha necessidade de aumentar? Isso aí eu estou fazendo uma reflexão com vocês. Porque assim, eu vejo muito falar dos problemas da saúde da população masculina, saúde do homem, certo? A gente teve aí um aumento de agravos na população masculina, correto? Então, por que é necessário que eu tenha um aumento de consulta? O que eu vou resolver aumentando? Então, o meu problema é outro. Né? Então, assim, vamos fazer uma reflexão, porque assim, aumentar consultas de atendimento. Eu acho que parte desse princípio, a aceitação do médico que precisa do atendimento médico, ela é bem baixa em relação à mulher. Então, primeiro precisa aumentar que haja a aceitação das consultas. Tudo bem. Para diagnosticar se há mais casos ou não. Tá, mas vem cá, o que dado você tem no seu município, no seu território, que justifique o aumento, a necessidade do aumento da consulta? Houve um aumento de algum adoecimento, de um agravo masculino? Sim, o homem fica mais doente que a mulher. Tá, mas qual dado? Por exemplo, Pelas internações, pelas informações. Então, a sua meta vai ser reduzir esse agravo que você viu aumentar. A consulta é um fator, não é isso? Dentre outros que precisam acontecer, porque eu diagnostiquei na minha análise de saúde um fator importante. A população masculina do meu município aumentou em tantos o adoecimento da população masculina do meu município devido a tal agravo. E eu preciso fazer uma série de ações. Um é o diagnóstico precoce. Aumentar a consulta não vai resolver o problema que eu diagnostiquei. O enfrentamento que eu tenho que promover é o quê? É o combater aquilo que eu identifiquei. Não é isso? Por isso que eu estou falando que elemento, né? Qual dado, certo? Nós, no caso, identificamos vários casos de próstata, até
Isso. Isso levou a fazer ações, né? Exato. E aproveitasse o Novembro Azul também, porque lá nós temos uma empresa de oficina de alto açúcar, então essa parceria com eles para a gente aumentar esse número de consultas, consequentemente tentar diminuir, né? Então, vocês viram a reflexão da colega? Então, assim, o município diagnosticou, né, fez um levantamento e ele identificou um indicador importante. Qual foi? Houve um aumento de adoecimento de doença, né, de câncer de próstata na população masculina e jovem ainda, dos 30 aos... No caso lá foi 30, 32 anos, né? 30, 32 anos, essa faixa etária. Então, assim, eles perceberam uma alta nesse indicador. Então, no município, a população masculina de 30 a 32 anos teve o quê? Um aumento no número de casos de câncer de próstata. Isso é preocupante, certo? Então, o que que é? Ela foi fazer um cálculo, ela fez um gráfico e ela viu que em 2018 teve 2 casos, um exemplo. Em 2020 teve 7. Em compensação, em 2020, em 2019, teve, em compensação, em 2020, que é o último dado que ela fechou, teve 130. Para o município do tamanho dela, da população dela, assustador esse índice. Um exemplo, certo? Aí o que ela fez? Ela teve que fazer uma série de ações de prevenção e promoção. Então, ela fortaleceu as ações da campanha que são desenvolvidas na campanha Novembro Azul. Ela precisou aumentar o número de consultas, ela fez parcerias. Então, ela teve que propor estratégias para combater esse fator, correto? Para resolver esse problema. Então, é um plano, ela vai manter essa meta, ela vai ter que ter essa meta. A meta dela é o quê? É reduzir, né? Ela vai fazer o cálculo, o adoecimento, o registro, o número de casos de câncer de próstata na população tal. Ou você pode ampliar a meta de tal a tal idade, certo? E para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a frequência da população, eu tenho que aumentar a consulta, eu tenho que fortalecer as ações do Novembro Azul, que são essa. Então, eu vou ter uma série de ações. Eu tenho que abrir a unidade em unidade hospitalar. E tudo isso tem o quê? Custo. Vocês entenderam? Entendeu? É essa reflexão que a gente tem que fazer. Que aumentar consulta é para resolver algum problema? Então. Exatamente. Vocês entendem? Algumas reflexões que a gente precisa ir promovendo para ver se realmente aquilo é a nossa meta e sempre alinhado ao nosso objetivo, certo? Porque às vezes a gente acaba estabelecendo como meta rotinas ou ações que precisam ser realizadas, mas a resposta é outra, que é para o controle, para a redução, para o enfrentamento de alguma situação, de algum agravo, certo? Vocês querem falar comigo? Tudo bem, vamos lá. Pode subir. Acompanhar 100% de pacientes hipertensos e diabéticos cadastrados. Por que a gente acompanha os pacientes diabéticos e hipertensos cadastrados? Para o quê? Complicações, agravos. Exatamente. Então, a minha meta não pode estar alinhado a isso? A diminuir, a reduzir, né? O acompanhamento é uma... Porque, na verdade, o meu problema está relacionado ao quê? À mortalidade, ao aumento do caso. Exatamente. Toda a minha ação e meu recurso, ele vem para a execução de ações que combatam esse agravo. E não... Então, poderia ser a redução da mortalidade e como que eu vou fazer isso? Através do acompanhamento. Exatamente. Agora, para que eu estabeleça como meta, eu preciso ter algum dado, né? Qual é a mortalidade? Se for na mortalidade por essa condição, por esse agravo, qual é a mortalidade que eu tenho registrada hoje, né? Isso é um problema que precisa ser enfrentado? Sim, né? E de que forma ele vai ser enfrentado? Eu quero reduzir isso no meu município, certo?
Ou eu quero manter esse índice estável nos últimos 4 anos. O meu índice é esse. Aí você vai definir. Procura também, né? Muitas vezes esses casos, que é um serviço da atenção primária, mas muitas vezes, por eu não estar usando a medicação correta, ele vai parar lá no hospital. Porque a atenção, né, já deixa de ser serviço primário. Aí é onde há uma falha também do nosso serviço, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que é um outro motivo também, outro indicador que pode, né, Exatamente. O número de acessos à consulta especializada, atenção especializada, devido ao agravamento da situação, da comorbidade. É um indicador, né? Que teria que ser a redução da mortalidade. Isso, esse nome. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Certo? Sempre dá, sempre a gente tem, né? Tipo, pacientes epiléticos, né? Então, vai parar muito no hospital, muito recorrente. É a Então, falha na atenção primária. né? Ou até problemas de falta de medicação, né? Entra na parte da farmácia. Então, também acho que... Vocês conseguem visualizar muito da rotina da gente aí? Como que isso é bacana? Como a gente começa a entender e a gente se vê muito, né? Porque é a nossa vida, a nossa rotina, né? Principalmente de vocês que executam, né? Que estão lá, que acompanham, que executam, que conhecem o fazer, né? A rotina da execução do dia a dia, do enfrentamento ali, na ponta, né? Então, vocês estão vendo como que a gente tem enfrentamentos a serem promovidos e que nossas metas estão alinhadas com esses enfrentamentos? Vocês perceberam? E quando a gente começa a analisar, tem mais, não é aquilo ali, que não é só aumentar a consulta, o problema não é esse. Aumentar a consulta é uma coisa, é uma ação que eu preciso realizar porque eu preciso promover um enfrentamento maior, né? Vamos lá, ampliar o atendimento da atenção primária para a área rural, região pantaneira. Tá, ampliar quanto? O que você quer dizer? Porque aqui parece que não tem uma unidade, é isso? Ou não tem um atendimento, uma equipe? O SF rural, mas não abrange a região pantaneira. Então você vai aumentar o número da equipe, os serviços para... Aumentar os serviços, ter uma equipe para estar se deslocando na região Tá, pantaneira. então você precisa encontrar aqui o quê? A sua unidade de medida. Para ser meta, eu preciso dizer da onde eu estou, para onde eu estou. Então, hoje eu atendo X e X. Ampliar quer dizer atender X. Você tem a população dessa área rural? Sim, hoje eu atendo tantos, né? Para eu atender essa região pantaneira, eu tenho que atender tantos, não é isso? Mas isso aí é só uma reflexão, você vai encontrar lá, tá? Vamos lá? Fortalecimento das ações de promoções da saúde. Promover a intersetorialidade no desenvolvimento. Tá, vamos olhar as metas. Acompanhar as condicionalidades. Tá, preciso manter o acompanhamento. Manter enquanto, né? Preciso ter o valor para ser meta. Ampliar o acompanhamento nutricional das crianças. Ampliar o acompanhamento, ampliar enquanto, né? Para eu saber de onde eu estou, para onde eu vou. Ampliar em 50% as visitas domiciliares da equipe para suprir as necessidades da referida SMS. Número de visitas dos profissionais de nível superior e ensino médio do ESC. Aí você tem um cadastro, você tem como monitorar. Ok. Para que você quer ampliar isso aí? Ou eu? Porque eles têm uma meta mínima de visita domiciliar. Tá. Mas a visita implica em resolver que problema? A visita domiciliar, ela resolve que problema? Para que a gente tem essas visitas domiciliares? Pessoas possibilitadas que às vezes que não vão na unidade. Tá, e o que eu quero oferecer para essas pessoas? O acesso? O atendimento? Exato. O tratamento? Algo precoce, né? Para que não ocorra algo grave, para não cair de novo no hospital. Acesso. Pois é. Verifica. Vamos lá. Porque se eu tiver algo maior envolvido com a visita... Não, mas... Daria para colocar a questão da
idoso, do hipertenso, do diabético. E aí lá na ação, a partir do momento dessa estratificação, conforme a necessidade ali, conforme ele foi estratificado, dentro da ação, para o acesso dele, essa visita domiciliar, então ela ser mais direcionada para esses que foram estratificados que necessitam. Né? Vocês que têm que dizer isso para nós. Se ela tiver mais serviço, ela pode usar até o serviço. A fisioterapia, nutrição, para atender toda conforme a estratificação, né? Começando igual. Certo? Então essas reflexões aí, viu? Vamos lá. Peraí, sobe. Adequação laboratório, análise clínica. Adequação laboratório, análise clínica. Para que você quer adequar o laboratório? Aumentar a quantidade de exames. Então essa é a sua meta. Tá. Entendeu? Vamos lá, então essa é a sua meta. Aumentar em quanto, né? Adequação e ampliação das unidades. Aí depende. Se eu quero só entregar a obra, eu vou citar número de unidades, né? Nem que eu Então, mas eu não preciso detalhar assim aqui. Eu vou dizer das 7, das 8. Tudo bem. Aí, como é que você vai monitorar? Acompanhar melhor? Não. Como é que você vai acompanhar? Por que você quer reformar, adequar e reformar? Melhorar a porta de entrada. Ampliar o espaço para aumentar os médicos. Por exemplo, lá na nossa unidade vai ter uma ampliação, já está programado já. Para quê? Porque a gente está com 5 especialistas, não tem nenhuma sala para o especialista atender. Sempre que ele vai, ele tem que sair da sala para dar a sala para ele. Então você vai aumentar o número de atendimento especializado. Para melhorar o ambiente. Para melhorar a segurança também, porque ela chove vai melhorar também. Vocês estão entendendo? Então, assim, depende muito. Para mim pode ser, mas em compensação, o meu secretário disse que ele quer que esteja com o meu planejamento a entrega das obras, porque a entrega das obras é um compromisso político. Então, aqui vai ser o número de unidades, ou percentual de obras, ou número de unidades atendidas por ano, ou com obras e investimentos realizados por ano, ou percentual. Aí você vai estabelecer um indicador que mostre resultado. Vai lá. Construção da ESF. Do S. Tá, do ESF. Então, Construído 2. não é acompanhar a melhora. Pode ser o número. O que ele vai gerar? Atendimento? Número de atendimentos que ele vai realizar? Ou só a obra? Então, percentual da obra. Então, vamos arrumar um indicador que mostra resultado. Adequação da farmácia municipal da atenção básica. Para que eu adequo a farmácia? Melhorar o acesso, porta de entrada. Mas que indicador, que meta que a gente vai estabelecer como meta? Adequação na farmácia. Eu adequo a farmácia para quê? Para melhorar o atendimento. Melhorar o atendimento. Tá. Aumentar a quantidade de medicamentos. Então a sua meta é adequar a farmácia municipal básica. Vai ser adequar. O que é adequar? Adquirir equipamento, aquisição? Então não é adequar, é reestruturar, né? Aí qual que vai ser o indicador? Número de equipamentos adquiridos? Não, medicamento, né? Medicamentos? Não, medicamento não. Eu acho que melhora o serviço. Como é que você vai medir isso? Você está falando que o indicador é melhora do serviço, mas como é que eu meço a melhora do serviço? Porque, tipo assim, a gente só tem uma farmácia municipal. Tá, eu vou colocar reestruturar a farmácia municipal básica, é minha meta do plano. Tá, vamos supor, a gente quer construir mais 2 farmácias básicas. Você quer construir? Então é construir mais 2 unidades de farmácia básica. Seria adequar o espaço físico para 2 farmácias básicas. Isso. Então seria ali, né? Isso. Porque assim, lembrem, o indicador tem que monitorar resultado, ele tem que monitorar a meta. Então dá pra deixar lá, reestruturar a farmácia municipal básica, mas ali colocar lá com construção de mais 2 farmácias.
Seria no indicador? Número de reestruturar, adequar essa farmácia, número a gente de quer aumentar a unidades. quantidade Número dela. de unidades implantadas. Ok. É porque daí vai aumentar. Quantidade de medicamentos, não, gente. Indicador? Ah, tá. Vamos lá. Implantação da academia, implantação de uma academia da saúde. Para que eu vou implantar academia? Para que eu quero implantar academia? Academia é para que enfrentamento? Promoção e unidade de saúde. Tá, mas por que eu quero implantar lá? O que eu estou enfrentando? O que eu diagnostiquei? Obesidade, hipertensão, diabetes. É prevenção, né? Implantar é uma ação. Pode ser. A academia pode ser uma ação, porque eu já tenho lá um indicador de enfrentamento, que a academia vai ser para ele, não é? Ou eu posso colocar algum específico, como da obesidade que você colocou. Você tá entendendo? Você não implanta academia só por implantar academia. Você implanta academia, você vai buscar recursos para implantar academia, para reestruturar um serviço, para adequar um espaço, para promover algum enfrentamento que você precisa. A ampliação de um acesso, implantação de novos serviços. A gente tem outros enfrentamentos para promover. Não é isso? Para que eu reestruturo espaço? Para que eu vou buscar recurso para implantar academia? Para implantar novos serviços, novos atendimentos. Por quê? Porque eu detectei alguma coisa. Pode ser uma fila gigantesca de espera de um serviço? E aí eu preciso reestruturar um serviço que é uma ação para o quê? Para reduzir a fila de espera de determinada coisa de tanto para tanto? Ou reduzir o tempo de permanência? Reduzir a mortalidade por doença crônica não transmissível. Em reduzir em quanto? Ação, Sim. Você está entendendo a reflexão? Às vezes a gente coloca 200 metas e é uma meta que contempla várias ações. A academia também entra na questão do pós-Covid. Sim, sim. Você está entendendo? E às vezes a gente fica tão focado, não, eu tenho que escrever aqui que eu vou implantar academia, mas a implantação da academia é uma ação porque eu já tenho um enfrentamento para fazer, que eu preciso implantar academia, reestruturar espaço, reestruturar farmácia. Eu preciso fazer uma série de ações para promover o quê? A redução daquele agravo. Um exemplo. a gente pensa muito assim, onde eu vou gastar o dinheiro, eu vou colocar ali no objetivo ou na meta, mas eu acho que é o pensamento, mais ou menos. Um grupo de ações dá o total de uma meta. Tanto é que quando a gente vai lançar as ações lá no DigiSUS, a gente não anualiza a meta, não lança as ações, depois não tem que escolher a subfunção que está relacionado, o recurso. Não tem que escolher. Um grupo de ações pode ter várias subfunções e um grupo de ações estão relacionadas à mesma meta. Por isso que falo da priorização do enfrentamento que eu quero resolver. O que eu quero resolver? E quando você começa a pensar, eu quero resolver isso, eu quero reduzir isso, eu quero aumentar isso, eu quero oferecer isso, E quando você começa a estabelecer os seus enfrentamentos, muita coisa vira o quê? Ação. Por exemplo, realizar campanha de Novembro Azul, realizar 4 campanhas, uma por ano, não é meta de plano. Para que eu faço campanha? Para quê? Você passa o ano todo, não atinge a meta, você faz ação, Não é? Não é para a saúde do homem, não é aquele problema que a gente estava falando. No seu caso, para que você faz a campanha? Não é para esse enfrentamento do adoecimento da população masculina no seu município? Não é para isso que eu faço a campanha? Para que eu aumento a consulta? Para que eu contrato uma especialidade? Para que eu faço isso? Se está voltado para a redução daquele agravo, está tudo relacionado à meta, é ação. Tipo, a campanha de gripe é para que eu atinja a cobertura de imunização das vacinas ali, a campanha de multivacinação. E a gente, quando a gente vai pensar, a gente coloca Campanha. Nas metas. Vocês estão entendendo? A meta é o enfrentamento que eu vou promover.
Eu só oriento a construção, a entrega da obra quando é a obra em si. A minha diretriz é investimento e a obra em si é importante. Tem a questão política, é importante a entrega da obra. E eu quero que venha como meta. A obra vai ser entregue nesse período. Agora, a obra funcionando é no outro período, certo? Nesse período agora, o meu compromisso com a sociedade, o meu objetivo é entregar a obra. Quando eu falo que o meu objetivo é reestruturar a rede ou reestruturar o sistema municipal ou investir em infraestrutura para ampliar o acesso, estou falando de um objetivo muito específico, estou falando de entregar obras, certo? Aí eu vou focar nas construções, nas reformas, as ampliações podem ser minhas metas. Agora, se reestruturar a farmácia é importante para algum enfrentamento, ela deixa de ser uma meta de plano e passa a ser uma ação de programação anual de saúde que pode acontecer em qualquer ano do plano. Certo? Se eu tenho dados, por isso a gente volta na questão da análise, que eu bato muito nessa tecla. Se eu tenho dados, eu tenho metas. O meu município, eu percebi que, apesar de todo esforço, eu tenho um compromisso com o horário com vocês, né? Só para finalizar, o meu município, eu percebi que, apesar de todos os esforços realizados nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento significativo na mortalidade infantil, certo? Nós tivemos. Tá, tudo bem, nós passamos de tantos óbitos infantis para tantos óbitos infantis, eu fiz o meu diagnóstico, fiz a minha leitura, certo? Gente, o que a gente tem que fazer para reduzir a mortalidade infantil no município? Tanta coisa, por exemplo, vamos? O que a gente faz para reduzir? Pré-natal, o que mais? Eu tenho que incentivar o aleitamento materno, eu tenho que fazer a campanha de amamentação, a campanha do aleitamento materno, eu tenho que fazer a campanha para o teste do pezinho, eu tenho que aumentar, né? Eu tenho que fazer a vacina, vocês estão entendendo? Então a forma como eu vou visualizar isso e vou me organizar define o que é meta e o que é a ação. Certo? Aí a gente finaliza por hoje. Eu sei que vocês vão dormir em paz, não vão nem pensar nisso, né? Ninguém vai pensar nisso. Amanhã de manhã a gente vem então e fala de monitoramento e avaliação. Pode ser? Que horas amanhã? 8? Pode ser? E aí a gente finaliza no meio-dia, porque a gente vai para o outro município daí.